Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um efeito de iluminação utilizando uma camada de ajuste de degradê no Photoshop. Essa técnica possibilita com que a gente faça uma cor mais criativa para o fundo das nossas fotos. É claro que a gente pode pensar em criar efeitos também para o elemento principal da imagem, mas eu vou mostrar aqui, vou fazer uma demonstração de como a gente pode criar um efeito para o fundo das fotos. Pode ser bastante interessante para quem trabalha em estúdio e que tem apenas uma cor de fundo, a possibilidade de colorir esse fundo de uma forma criativa e bastante com inúmeras possibilidades, como a gente vai ver. Então, vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver um efeito de iluminação criado com a camada de ajuste de degradê no Photoshop. Então já estamos aqui com uma foto aberta no Photoshop e a minha primeira providência é criar uma camada de ajuste de degradê. E para isso eu venho aqui abaixo do painel de camadas, nesse ícone da bolinha preta e branca, que é onde a gente encontra as camadas de ajuste, e aqui eu vou escolher a camada de ajuste de degradê. E uma camada de ajuste, então, é criada nesse degradê padrão. E vamos só entender as informações que a gente tem aqui para que a gente possa, então, depois manipular esse degradê. Então, a minha primeira opção é o tipo de degradê que eu tenho. Então, por padrão, esse degradê é um degradê que vai da cor de primeiro plano. E percebam que aqui no meu seletor de cor, a cor de primeiro plano é esse tom de verde. Então o degradê vai da cor de primeiro plano para o transparente. Quem define isso é o tipo de degradê que eu escolho. Veja que se eu abrir essa caixa de degradê, eu vou perceber que eu tenho uma série de opções de degradê, mas por padrão, o primeiro degradê criado é esse que vai da cor de primeiro plano para o transparente. Depois disso eu tenho o estilo ou tipo de degradê. E por padrão a gente tem um degradê linear, mas aqui nesse menu suspenso a gente tem outros tipos de degradê e já a gente vai mudar isso. Além disso, eu tenho o ângulo do degradê que por padrão é 90 graus. Mas se eu girar esse ângulo eu consigo mudar a posição desse degradê, ou seja, a orientação desse degradê, melhor dizendo. Além disso, em relação à posição do degradê, o que é interessante é que eu consigo movimentar. Veja que eu cliquei sobre a imagem, cliquei sobre o degradê na imagem, e eu consigo, então, movimentar o degradê para onde eu quiser. Então, a gente, com essa possibilidade de angulação e reposicionamento do degradê, a gente consegue colocar a nossa luz aonde a gente quiser. Além disso, a gente tem essa opção de escala. E aqui é como se eu definisse a dureza da borda desse degradê, a transição presente no degradê. Então veja, com uma escala bem baixa, eu tenho uma borda bem dura. Com uma escala mais alta, eu tenho uma borda bastante suave. Então eu também consigo definir aqui essa opção de escala ou de suavidade da borda do degradê. Bom, entendido isso, a gente então vai passar a pensar justamente nesse efeito de luz que a gente quer criar. E a minha primeira providência aqui vai ser evitar que o degradê ou esse efeito de luz que a gente vai produzir atinja a modelo. Eu quero que essa luz ela pareça estar apenas no fundo da foto. Então eu tenho que proteger a modelo. Então eu vou clicar aqui em OK. A gente vai nesse primeiro momento manter esse degradê padrão criado pela camada de ajuste, mas eu quero, antes de mais nada, proteger essa modelo e a gente vai fazer isso usando uma máscara. Então eu volto aqui para o plano de fundo, aonde a gente tem efetivamente os pixels da modelo. Vou pegar a ferramenta de selecionar objeto, o atalho é a tecla W no teclado, e aqui em cima eu vou clicar em
selecionar assunto. Aqui na barra de opções da ferramenta, eu vou clicar nesse botão selecionar assunto e o Photoshop, por inteligência artificial, vai fazer a seleção daquele elemento que ele considera o assunto principal na foto. E nessa foto isso é muito simples de ser feito, porque a gente só tem a modelo na frente de um fundo neutro, e está aí a seleção. Uma vez que a seleção esteja ativa, eu vou voltar aqui para minha camada de ajuste de degradê e vou ativar a minha máscara. Toda camada de ajuste traz com ela uma máscara. A máscara, por padrão, é branca. E quando a gente está falando de máscara, o branco mostra o efeito e o preto esconde o efeito. Então, nesse caso, eu quero pintar de preto, aonde eu não quero que o efeito do degradê, o efeito de luz que a gente vai criar, apareça. Então, como eu tenho essa seleção na modelo já pronta, eu vou, a partir dessa seleção, pintar a minha máscara. Então, perceba, a máscara precisa estar ativa, isso é muito importante, porque a pintura vai acontecer naquele elemento que está ativo, e nesse caso é a máscara que precisa estar ativa, e eu poderia, por exemplo, pegar o meu pincel, tecla de atalho B de bola, cor de primeiro plano preta, veja aqui no seletor de cores, eu estou com preto como cor de primeiro plano, e poderia simplesmente pintar sobre a modelo, e veja que aqui na máscara essa pintura vai sendo mostrada. E é claro que isso me tomaria algum tempo, apesar de eu ter um limite definido aqui pela seleção. Perceba, se eu pintar fora da seleção, nada acontece, porque quando a gente tem uma seleção, apenas nos limites da seleção, dentro dos limites da seleção, é que os eventos acontecem. Então, nesse caso, eu poderia simplesmente pintar essa máscara e eu teria, então, a modelo protegida desse efeito causado pelo degradê. Só que a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, eu posso ir lá no menu Editar, escolho a opção Preencher, e aqui nessa janelinha de Preencher, na área de Conteúdo, veja, eu tenho algumas opções e eu vou escolher preto. Eu quero preencher de preto essa seleção. Clico em OK e imediatamente toda a área da seleção é preenchida de preto. Perceba que aqui na máscara a gente tem exatamente isso refletido. Se eu pressionar Alt e clicar sobre a máscara, eu coloco a máscara sobre a imagem e eu percebo que a seleção da modelo serviu como base para a pintura da máscara de uma maneira bastante precisa. Vou pressionar Alt no teclado, clicar na máscara mais uma vez para a gente tirar a máscara de cima da foto e aí então a gente consegue simular o efeito de que a luz está atingindo apenas o fundo, exatamente porque a modelo está mascarada, está protegida desse efeito do degradê. Agora a gente precisa desselecionar ou desativar essa seleção e para isso eu vou utilizar o atalho Ctrl D ou Command D no Mac e aí a gente pode seguir para trabalhar com o nosso degradê e perceba que dessa forma a gente já teria aí um efeito de iluminação que eventualmente já poderia ser usado. Mas a gente vai refinar isso um pouco mais. E para a gente ter acesso novamente à nossa ferramenta de degradê, a gente precisa clicar 2 vezes no íconezinho do efeito. Então, clico 2 vezes no ícone do efeito, a janela de preenchimento de degradê abre, onde a gente vai configurar esse degradê. Como a gente viu, por padrão, o degradê vai da cor do primeiro plano, que é esse tom de verde, para o transparente, mas a gente não precisa aceitar isso. E se eu clicar no degradê, aqui na demonstração do degradê, eu tenho justamente a possibilidade de editar o degradê. O editor de degradê abre e eu tenho a possibilidade de editar esse degradê. E percebam que eu tenho aqui, como a gente já viu anteriormente, uma série de grupos, cada um deles contendo uma variedade de possibilidades de degradê. Então eu poderia escolher qualquer um desses degradês simplesmente clicando num desses quadradinhos, ou então eu posso editar diretamente na barra de degradê aqui embaixo. E essa barra de degradê está me mostrando exatamente aquilo
que a gente já tinha percebido. A gente vai da cor de primeiro plano para o transparente. Então, se eu quiser mudar essa cor, aqui embaixo eu tenho esse stop com a cor, indicando a cor que eu estou usando. E se eu clico aqui, percebam que aqui embaixo abre um seletor de cores, eu clico mais uma vez e eu poderia escolher então qualquer cor para esse meu degradê. Lembrando que ele está indo da cor escolhida, que seria nesse momento essa cor definida no seletor de cores, para o transparente. Então vamos imaginar que eu queira esse tom de azul, eu poderia clicar em OK para aceitar, OK para aceitar mais uma vez, e aqui então eu poderia, clicando na foto, mudar, vou clicar mais uma vez aqui para aceitar, aí eu tenho que abrir a janela de gradiente, e eu poderia mudar agora sim, poderia mudar então a posição desse degradê, e como eu falei aqui a gente já teria um efeito de iluminação. Vamos voltar lá para o editor de degradê, clicando duas vezes aqui no degradê, e veja, eu estou indo do colorido para o transparente. Mas aqui no básico, no grupo de degradês básicos, eu tenho esse primeiro degradê que vai da cor de primeiro plano para a cor de plano de fundo. E vejam que no meu caso, a cor de primeiro plano é o verde e a cor de plano de fundo é o preto. Então ele está indo do verde para o preto. E se eu escolho essa opção de degradê, percebam que é exatamente isso que acontece. Eu tenho um degradê indo do verde para o preto, mas a gente também já entendeu que a gente não precisa aceitar essas cores. Eu posso clicar aqui nesse stop, nessa parada, depois clicar aqui no seletor de cores e escolher a cor que eu quiser. Então eu posso escolher um tom de azul para um dos lados do meu degradê, vou clicar em OK, e aqui do outro lado eu clico também nesse stop, clico no seletor de cores, posso escolher, por exemplo, um tom mais amarelado, para ter um contraste entre uma cor mais fria e uma cor mais quente. É claro que isso tudo vai depender do seu objetivo, vai depender do seu gosto, da sua vontade, da produção que você tem na foto. Enfim, eu estou só demonstrando as possibilidades de trabalhar com esse degradê. Então está aqui esse efeito de iluminação colorida no fundo que vai do azul até esse tom mais amarelado. Vou clicar em OK. E agora, então, a gente vai partir para uma outra possibilidade de degradê, que não é o degradê linear, mas sim o degradê refletido. Veja, abri aqui o menu suspenso de estilo de degradê e vou escolher a opção de degradê refletido. E o degradê refletido, ele parte de uma porção central e se reflete para um lado e para o outro dessa área central, aonde a gente vai ter a nossa cor. Isso não é visível nesse momento porque eu estou com uma escala muito grande. Então eu vou diminuir a escala, vou aumentar a dureza das bordas desse degradê, e aqui então a gente consegue perceber exatamente como se comporta o degradê refletido. Então eu tenho o azul nessa porção central e ele parte para o amarelo, refletindo para ambos os lados dessa área central de azul. Como a gente viu, a gente pode clicar no degradê e movimentar, e aqui eu vou tentar alinhar o degradê com a modelo. Vou tentar colocar ele bem alinhado aqui ao eixo do corpo da modelo, para a gente, então, trabalhar com ele. Acho que alguma coisa aqui menos 170 graus pode ser ok. Então, temos esse degradê posicionado atrás da modelo, justamente por conta da máscara que a gente fez. Eu vou aumentar aqui a escala e a gente vai vendo então as possibilidades de efeitos que a gente pode conseguir. Então, mais uma vez, eu poderia abrir a janela de editor de degradê, clicando aqui no próprio degradê e escolhendo então outras cores para esse meu efeito de iluminação. Veja, vamos escolher um tom de verde e aqui no outro extremo um tom de magenta, talvez, alguma coisa
aqui. E clico em OK, mais uma vez OK, e mais uma vez em OK, e a gente teria esse efeito. Vou abrir, então, o painel do gradiente, para a gente editar esse gradiente um pouco mais. E aqui a gente tem uma outra opção que eu acho que pode ser interessante, que é a opção de reverter. Quando habilito o reverter, as cores mudam de posição. Então, enquanto que o degradê, que o gradiente padrão vai do verde para o magenta, quando eu habilito essa opção de reverter, a gente tem um gradiente indo do magenta para o verde. Então, a gente também pode brincar com essa possibilidade de alternar a orientação das cores. Vamos abrir mais uma vez o editor de gradiente e eu poderia, nesse momento, escolher qualquer um desses grupos de degradês e utilizar um degradê já preparado, já pré-configurado pelo próprio Photoshop. Então, eu vou escolher um desses no grupo pastel e veja, a gente tem esse efeito de iluminação com essas cores definidas nesse degradê que está aqui no grupo pastéis. E poderia fazer isso em qualquer outro dos grupos, veja. Então, esse amarelo, e aqui as duas cores são basicamente iguais, a gente só tem o efeito de uma das cores, a gente vê o vermelho aqui, olha só. Então, a gente pode brincar com esses efeitos à vontade, e isso eventualmente pode ser interessante. Ou até criar um efeito de iluminação que não envolva cores. Veja que aqui eu tenho 3 cores nesse degradê que eu acabei de selecionar, e para remover essa cor do meio, então perceba, eu começo no laranja, passo para esse tom de vermelho e depois aqui para esse tom de roxo mais à direita. Se eu quiser remover essa cor do centro da escala aqui do degradê, basta clicar nesse stop e pressionar a tecla Delete no teclado. Eu poderia, por exemplo, como eu havia falado, ao invés de trabalhar com cores, trabalhar apenas com a luz. Então, eu poderia escolher aqui desse lado o branco e aqui desse lado uma cor, um cinza, por exemplo. E eu teria um efeito apenas de luz. Vamos clicar em OK. E aqui, no slider de escala, a gente poderia ajustar a intensidade dessa luz para criar esse efeito de iluminação no fundo da foto, assim como mudar a angulação e ter uma iluminação um pouco mais criativa para uma foto que tem o fundo iluminado originalmente de uma maneira bastante uniforme. Podemos brincar com essa possibilidade do reverter, alterando a escala. Veja, a gente começa a criar a sensação de que há um fecho de luz partindo da esquerda para a direita da modelo, iluminando aí quase como se fosse uma luz de janela. E essas possibilidades são infinitas. Eu vou mudar aqui esse tom de cinza, deixar um pouco mais escuro. E quem sabe, vou clicar aqui em OK, quem sabe diminuir um pouquinho a opacidade. E a gente começa a ter esses efeitos de iluminação que podem ser interessantes, mesmo que a gente não utilize cores para essa luz. É claro que com as cores a gente tem fotografias muito mais chamativas, né, que atraem muito mais o olhar e que certamente vão trazer a curiosidade de saber como você conseguiu aquele efeito com as cores. Então é isso, o resultado é esse, a foto tinha esse fundo e com o degradê a gente tem esse resultado que pode ser bastante alterado e a gente pode ter variações basicamente infinitas aqui com esse tipo de efeito. Então é isso, pessoal. Essa foi a técnica para criar efeitos de iluminação utilizando uma camada de ajuste de degradê no Photoshop. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar, se você consegue extrair alguma dica disso que eu falei, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante para a gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.